Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, fundado pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira, que aqui está e vai nos dar a honra de uma conferência e que revolucionou o direito das famílias e das sucessões no Brasil e continua numa militância constante por um direito das famílias marcado pela pluralidade, pela diversidade e pela humanidade. Eu escolhi falar hoje, de um tema que eu acho que, dentro do contexto pandêmico, e do futuro pós-pandêmico, que já se inicia, já se avizinha, e, na verdade, a gente conversava isso antes de iniciarmos aqui o nosso painel, já está se desenvolvendo, acho que é um tema bastante relevante, que é os impactos da lei da pandemia nesse contexto do nosso direito, do direito das famílias e das sucessões. Pois bem, a lei da pandemia, que é a Lei 14.010 de 2020, nasce, então, de uma proposta do senador Anastasia, que buscou trazer para o direito civil algumas normas que nos garantissem um mínimo de estabilidade e segurança nesse período absolutamente convulsionado, caótico, que é o período instaurado no mundo inteiro com a pandemia. Então, nós vivemos uma situação global absolutamente atípica, para a qual ninguém se preparou, que ninguém esperava, mas que exige de nós constantemente que estejamos, como diz o nosso conterrâneo genial, Caetano Veloso, atentos e fortes, porque muitos são os desafios que nós, na área jurídica, e que nós, como cidadãos, como pessoas humanas, precisamos enfrentar o tempo todo nesse contexto pandêmico. Pois bem, no âmbito do direito das famílias e das sucessões, nós temos inúmeras questões que se apresentam de forma aguda no contexto da pandemia. Algumas delas já existiam, já eram problemas e desafios trazidos aos juristas que militam com o direito das famílias e das sucessões, mas que foram agravados em função da pandemia. E outros problemas não existiam de forma tão delineada e se inauguraram nesse contexto pandêmico. Eu vou começar trabalhando, para mim, um dos temas mais importantes desse momento, mais agudos, que é a questão dos alimentos no período da pandemia. Nós sabemos que o direito a alimentos é um dos direitos mais primazes, mais primordiais que assistem à pessoa humana, porque instrumentalizam a vida e a vida digna. Então, falar de alimentos é falar de dignidade, falar de alimentos é falar de vida digna, e o direito a alimentos ele tem um papel de destaque, uma predominância no campo do ordenamento jurídico brasileiro sensível. Nós temos uma lei de 68, temos o Código Civil, temos a Constituição Federal como uma diretriz, temos normas sobre alimentos no ECA, temos o Código Civil nos auxiliando e nos dando a base para trabalhar com o tema. Ocorre que quem milita com o direito das famílias, e aqui nós temos 3 advogados, nesse painel, 4 advogados com Camila, que são advogados militantes e trabalham com o direito das famílias, nós sabemos que alimentos representam um dos maiores desafios no campo da advocacia familiarista. Buscar alimentos na justiça é um verdadeiro calvário que o direito brasileiro ainda não conseguiu deslindar, é um nó que o direito brasileiro ainda não conseguiu resolver. Avalie esse problema num contexto de uma crise econômica sem precedentes, inaugurada em função de uma pandemia. Então, o fato é que nós estamos lidando nos nossos escritórios todos os dias, com problemas muito sérios decorrentes do inadimplemento ou da redução sensível das pensões alimentícias. E precisamos dar aos nossos clientes respostas acerca dessas questões. A lei da pandemia traz um dispositivo, que é o artigo 15, que tem uma implicação muito
importante na seara do direito alimentar, que é justamente o artigo que determina que até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida de alimentos só poderá ser cumprida exclusivamente na modalidade prisão domiciliar. Isso, na verdade, é um reflexo de um posicionamento que a jurisprudência muito rapidamente começou a adotar logo no início da pandemia. Então, nós tivemos um posicionamento do STJ, tivemos um posicionamento em provimento do CNJ, apontando para a necessidade de se observar a prisão domiciliar no período da pandemia em função do risco maior do ambiente prisional para a questão da Covid-19. Isso foi cristalizado com a lei da pandemia. Então, estamos vivendo um momento em que não se pode prender por alimentos no Brasil. E quem milita com o direito das famílias sabe que, infelizmente, a prisão é a nossa principal arma no que tange à inadimplência das pensões alimentícias. A realidade brasileira é, sim, uma realidade peculiar. Agora, durante a pandemia, eu tive, por exemplo, a oportunidade de assistir algumas lives com juristas de outras partes do mundo, promovidas, inclusive, pelo IBDFAM, e a maioria deles nos relata que não há a prisão civil por dívida alimentar em diversos países da Europa, por exemplo. Não há em Portugal, não há na Espanha. Então, há uma realidade brasileira que autoriza a prisão civil. Sabemos que o tema é polêmico, sobretudo após o Pacto de São José da Costa Rica e, no Brasil, a súmula vinculante 25, que tornou a prisão civil por alimentos a única prisão civil permitida no Brasil, já que a do devedor infiel foi afastada do sistema, embora remaneça na Constituição Federal, mas foi considerada aquela história da norma de supralegalidade, a tese vencedora do Gilmar Mendes, e com isso nós temos hoje no Brasil prisão civil apenas por alimentos. Muitos dizem que ela é contrária à dignidade da pessoa humana e que ela não deveria remanescer entre nós. Mas o fato é que ela funciona. Quando a gente anuncia a possibilidade de prisão, quando a prisão se avizinha, a inadimplência, pelo menos das 3 últimas parcelas vencidas de pensão alimentícia, se resolve. A gente sabe que é assim que funciona. Então, o primeiro ponto é, nesse momento, a prisão civil tem o seu potencial coercitivo muito minorado, muito mitigado, mas nós temos que ter muito cuidado, porque já ouço muitas pessoas dizerem que a tendência é que a prisão civil seja extinta por dívida alimentar após a pandemia, que isso permaneça para o pós-pandêmico como uma tendência que vai se consolidar e que o Instituto da Prisão Civil por Dívida Alimentar cairia no Brasil. Pois bem, eu escrevi um texto, um artigo sobre alimentos no período da pandemia, nesse livro aqui, chama-se Coronavírus, Impactos no Direito das Famílias e das Sucessões, com as professoras Luciana Brasileiro, Marília Xavier e Silvia Marzagão, 3 colegas de 3 estados diferentes do Brasil, e nós concluímos, dentre outras questões, que não estamos preparados para abrir mão da prisão civil por dívida alimentar. Então, para mim, o primeiro ponto para a agenda pós-pandêmica é que a gente reafirme a importância da prisão civil por dívida alimentar, enquanto não conseguirmos encontrar outros caminhos que surtam o mesmo efeito, que tenham o mesmo potencial coercitivo. Enquanto não houver uma mudança cultural sensível que introduza no Brasil a responsabilidade pelos alimentos. A palavra de ordem no direito das famílias hoje é responsabilidade. Não existe discutir hoje direito das famílias sem discutir responsabilidade. As figuras parentais, as relações paterno-filiais estão marcadas hoje pela necessidade da observância da responsabilidade. E no que tange a alimentos, isso é ainda mais sensível. Temos um projeto de lei, que é o projeto de lei 2947 de 2020, apresentado pela senadora, representado aí no Senado pela senadora Soraya Tronic, com a ajuda do IBDFAM, foi elaborado na Páscoa de 2020 e busca estabelecer um regime emergencial transitório só para família e sucessões. É um projeto de lei de 13 artigos e trata dos alimentos de uma forma mais sensível, acredito eu, que a Lei 14.010. Ele está em tramitação e vale a pena para quem milita com família e sucessões ler o texto do projeto. O projeto ficou muito bom e ele trata, por exemplo, dos alimentos com mais sensibilidade, possibilitando a suspensão da pensão em função da redução da capacidade econômica do alimentante, mas, por exemplo, promovendo o restabelecimento automático da pensão, sem precisar de ação revisional, sem afogar o judiciário nessas revisionais que a gente já antevê que vão acontecer num fluxo caudaloso, muito difícil de controlar, e o projeto prevê um restabelecimento automático para o período pós-pandêmico da pensão alimentícia que vigia anteriormente à mudança promovida pela pandemia.
No que tange a alimentos, vale observar ainda o seguinte: 2 cenários são possíveis. Aquele cenário em que o alimentante para de pagar alimentos porque alega que, em função da pandemia, não tem mais condição, e o cenário do alimentante que diminui, que quer reduzir a pensão. Para o cenário do alimentante que para de pagar simplesmente, a gente não tem a prisão civil hoje, a não ser na modalidade domiciliar. E eu, como advogada, particularmente, acho a modalidade domiciliar bastante inócua, tá? Então, nos meus processos, eu tenho pedido a suspensão com a decretação pelo juiz, né? O juiz decreta a prisão, mas suspende a executoriedade da prisão até o fim da pandemia, que, em regra, pela lei 14.010, será 30 de outubro de 2020, mas não sabemos ainda se isso efetivamente vai se confirmar na prática. No que tange a redução de alimentos, acho muito importante que a gente observe que a redução precisa da sensibilidade do juiz para notar as provas apresentadas da redução efetiva da capacidade econômica. Porque, embora muitas pessoas estejam sofrendo os impactos da pandemia e estejam sofrendo com a redução das suas capacidades econômicas, outras tantas mantiveram as suas situações inalteradas, por exemplo, os funcionários públicos, ou até tiveram ganhos. Sabemos de ramos do direito empresarial que cresceram em função da pandemia. Sabemos, né, questões relacionadas ao direito médico, a determinados setores de atividade empresarial, a quem trabalha com a questão das entregas, os aplicativos, que tiveram ganho e não diminuição. Então, não é simplesmente alegar pandemia como um remédio genérico em função do evento extraordinário e imprevisível que ela configura para se reduzir alimentos. Isso não pode funcionar dessa forma. Na Bahia, por exemplo, o TJ Bahia é bastante tímido, ao meu viso, com a questão de quebra de sigilo bancário, fiscal, etc., nos nossos pedidos de alimentos. Acho que é o momento para uma sensibilização nesse mistério. Os tribunais precisam entender que a redução da pensão precisa de comprovação, porque, inclusive, se a necessidade do alimentando se mantém inalterada, quem vai arcar com essa redução de pensão? É o outro genitor, normalmente a mãe, que é quem tem a convivência mais próxima e diuturna com a criança. Então, a questão de alimentos hoje no Brasil tem, inclusive, que ser analisada pelo viés de gênero, já que, em função de uma questão cultural, a residência ainda é predominantemente com a mãe, e é a mãe quem vai arcar com essa redução, porque é quem vai ter que prover o filho nessa diferença de alimentos. No que tange à guarda, né, nós temos uma questão que estamos enfrentando uma série de problemas de pedido de suspensão injustificado de visita simplesmente em função da pandemia. Temos uma pandemia, suspendam as visitas e determinem as visitas apenas pelo meio eletrônico. Mais uma vez, entendo que não deve funcionar dessa forma. É claro que, em função da saúde da criança e adolescente, da saúde de pessoas de grupo de risco que morem, ou vulneráveis, que morem com essas crianças e adolescentes, pode haver a suspensão da visita? Lógico que pode. Essa visita pode ser convertida em convivência virtual, visita, inclusive, que é um termo que a gente não gosta mais de usar, né? A gente usa convivência. Pode se transformar numa convivência virtual? Pode, mas, contudo, é necessário que haja a demonstração de que aquelas visitas seriam efetivamente prejudiciais. Por exemplo, pais e mães que trabalham na área de saúde. Realmente fica difícil, às vezes, manter a convivência, porque há um risco maior para criança e adolescentes. A criança ou o adolescente moram com avós idosos, né, que são do grupo mais vulnerável, têm problemas de saúde. Essas são situações particulares que merecem, efetivamente, ser analisadas sob o prisma da possível suspensão. Mas simplesmente alegar a pandemia, sendo que os genitores estão numa situação que não é de risco, tomando todos os cuidados, entendo que quem se prejudica, mais uma vez, crianças e adolescentes, porque a interrupção do convívio, né, com os pais, com um dos genitores, é sempre prejudicial. Os laços precisam ser fortalecidos bilateralmente e também nesse período. Tá? Com relação ao direito sucessório, a lei da pandemia estabelece uma questão com relação ao termo inicial da abertura do inventário, que foi dilatado em função do período pandêmico também para o 30 de outubro desse ano. Essa é uma decisão irretocável, uma decisão muito acertada, e há também no parágrafo único do artigo 16, que é o que trata dessa questão, uma observação sobre o tempo de conclusão dos inventários, que também terão aí o seu tempo de conclusão adiados a partir de 30 de outubro, aqueles que se iniciaram imediatamente antes do fevereiro de 2020. O cenário é ainda bastante confuso, né? É difícil que a gente trace uma agenda. Nesse artigo que nós escrevemos sobre alimentos, a gente traz, no último tópico do artigo, uma agenda pós-pandêmica. Mas o fato é que nós estamos todos em tempos
ainda mais líquidos do que aqueles que Bauman poderia prever. Eu fico assim, imaginando Bauman estando vivo, né, e podendo escrever sobre o período da pandemia, porque as coisas já estavam, né, complicadas, né, na pós-modernidade, e a pandemia tornou esse cenário ainda mais difícil. Não é algo para que a gente se apavore, né? Existe um medo de sobrevivência que é atávico em todos nós, é atávico, é inerente, e nós já estamos enfrentando esse medo e essa necessidade da luta para permanecermos vivos face a uma ameaça até então desconhecida, mas precisamos agir com racionalidade, com sensibilidade, com técnica, para, na seara das famílias e sucessões, que é uma seara muito peculiar, é uma seara que lida com o tecido afetivo, que lida com relações constituídas em torno do desejo, e o professor Rodrigo da Cunha Pereira fala disso melhor do que ninguém. Aproveito aqui para dizer que estou como livro de cabeceira, o Direito das Famílias dele, livro novo, prefácio, inclusive, lindo do ministro Edson Fachin, um livro belíssimo em que o Rodrigo reúne a experiência de vida dele, né? Ele vai dizer de quantos anos, para ele não ficar chateado comigo, militando na seara do direito das famílias, e nos dá lições preciosas. O sujeito de direito, diz Rodrigo da Cunha Pereira, é um sujeito do desejo. E as relações de família são constituídas em torno de desejo. Desejo aí num sentido amplo, né, que a psicanálise bem explica. Desejo, paixão, o desamor, o desafeto, as frustrações fazem parte das relações familiares. E, nesse período, tudo isso está muito aguçado. Então, tanto ele quanto o Luciano vão falar, por exemplo, de conjugalidades, namoro, questões que também estão sendo profundamente impactadas no período da pandemia. Então, para concluir, né, já que, inclusive, Camila sinalizou com a plaquinha analógica dela, que eu adorei, né, o seguinte: nós, profissionais da área de família e sucessões, mais do que nunca, estamos sendo desafiados a nos reinventar. Precisamos nos reinventar e precisamos nos reinventar junto com os nossos clientes, né, no que tange ao tratamento dos conflitos familiares. Mais do que nunca, afirma-se para mim aquela que deve ser a diretriz primordial do direito das famílias. Não somos advogados que trabalham simplesmente com questões econômicas, com direito societário e trabalhista. Trabalhamos com gente nos seus momentos de maior vulnerabilidade. Então, precisamos ter a diretriz do aprimoramento das relações familiares, do estímulo ao diálogo, né, do tratamento sensível das questões que nos chegam, mais do que nunca. Precisamos atuar na interface com a mediação o tempo todo, né, com o prisma da conciliação, inclusive para evitarmos o desastre de um colapso do judiciário, que, infelizmente, também é uma realidade bastante possível. E se a gente raciocinar, como eu disse, o flooding gate, né, como diz o professor Anderson Schreiber, o rompimento das comportas, da enxurrada de ações que se avizinham no judiciário, para o momento em que a situação de normalidade, entre aspas, ou de novo normal for restabelecida, a situação, de fato, não se avizinha boa. Precisamos agir com sensibilidade, com coerência, com técnica e com a ética que o direito das famílias e das sucessões demanda mais do que nunca. Dizendo isso, desejo a todos um excelente evento. Estarei aqui para assistir os meus amigos Luciano e Rodrigo, mediados pela querida Camila. Foi um prazer estar com vocês e nos vemos em breve. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação conosco. De fato, muito importante os temas e os pontos específicos que a doutora trouxe aqui para a gente, como a necessidade de reafirmação da prisão civil do devedor de alimentos, também a desnecessidade de uma revisão de alimentos para o retorno do valor que anteriormente era fixado, tudo isso para a garantia do melhor interesse das crianças, que, na verdade, são sempre sujeitos de direito e não objetos de direito, que devem ser efetivamente protegidos no nosso direito de família. E dando continuidade ao nosso evento, eu gostaria de convidar o nosso próximo palestrante, o doutor Luciano Figueiredo, ele que é advogado, sócio fundador do Luciano Figueiredo Advogados Associados, doutorando em Direito Civil pela PUC de São Paulo, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal da Bahia, especialista pós-graduado em Direito do Estado pela UFBA, graduado em Direito pela Unifax, professor de Direito Civil, palestrante, autor de artigos científicos e livros jurídicos, que vai trazer para a gente o tema Namoro de Pandemia e União Estável. Doutor Luciano, a palavra está com o senhor. Olá, gente. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente me congratular com todos que estão aqui
no evento, iniciando por aqueles que eu tenho a honra de dividir esse painel. Doutora Camila, que está aqui hoje nos mediando, é um prazer de novo de reencontrar a advocacia que já promoveu outros encontros nossos, é muito bom estar aqui junto contigo. Professora Fernanda, que eu tenho um carinho enorme, né? Fomos colegas em várias instituições aqui em Salvador dando aula, ocupamos a vice-presidência do IBDFAM Bahia, ela é a primeira vice-presidente, eu sou o segundo vice-presidente, e o nosso líder, nosso timoneiro, professor Rodrigo da Cunha, que tinha muito tempo que eu não via, comentávamos até do novo visual do professor Rodrigo aí pós-pandemia, né? Um prazer, Rodrigo, lhe reencontrar, lhe rever, como sempre, com a sua vitalidade, a sua saúde que lhe é inerente. Então, para mim é motivo de muita alegria estar aqui falando com a advocacia baiana, né? E quiçá nacional, é um evento online dessa vez, mas especial com a advocacia baiana, que está aí, né, no dia a dia, como se diz por aí, com a barriga no balcão, hoje em dia com a barriga no laptop, né? Mas em tempos mais pós-modernos, nas trincheiras da advocacia e vivenciando sabores, dissabores e dificuldades do nosso dia a dia na advocacia. Bem, o tema que eu elegi para essa nossa conversa de hoje, ele veio, na verdade, quando o Dr. Hermes, a quem eu agradeço o convite, me chamou aqui para fazer parte desse painel. Quando o Hermes me convidou para fazer parte desse painel, eu tive lá, pouco antes dele me convidar, uma pergunta de um cliente, né, que me mandou um WhatsApp, e a pergunta do meu cliente é o tema da palestra. Ele me mandou um WhatsApp falando: doutor Luciano, tudo bom? Namoro de pandemia é união estável? E aí uma interrogação. Falei: meu amigo, não dá para responder isso em um WhatsApp, né? Eu respondi para ele: a gente vai ter que se ligar primeiro para descobrir o que é que você entende por namoro de pandemia, né? A primeira dúvida que eu tenho para lhe trazer, e segundo, para saber o que é que você entende por união estável, o que é que está exatamente acontecendo. E aí eu troquei uma ligação com ele, e ele me narrava uma situação, que é uma situação que outras pessoas também já tinham me narrado, que vem acontecendo com certa frequência na pandemia. Por conta do isolamento social, né? Obviamente, estamos em maior ou em menor grau no nosso país, ainda vivenciando algum nível de isolamento social, mas vivenciamos, por exemplo, aqui no nosso estado, em especial em Salvador, meses atrás, um isolamento bastante severo, na verdade, shopping center fechado, academias fechadas, praias fechadas, como ainda estão, e assim por diante. E por conta desse isolamento social, alguns casais de namorados anteciparam uma espécie de coabitação, né? Uma espécie de juntada de escova, resolveram, já que estamos no isolamento, vamos passar essa fase juntos, né, com um bom Netflix, e vamos ficar juntos nesse momento, vamos se isolar junto, porque a gente reduz a probabilidade de contágio. E aí, obviamente, quando o isolamento logo se iniciou, né, a gente não tinha muita noção do quanto isso ia se estender, na verdade. Algumas pessoas achavam que seria coisa de 15 dias, 20 dias, 30 dias. Estamos há mais de 5 meses nessa situação, né, de pandemia, que vai passar, tenho certeza disso, já está melhor do que estava, isso há de ser dito, mas se alongou essa situação. E aí começaram as preocupações, né? Será que esse fato de nós termos passado a residir em um domicílio comum, nesse namoro de pandemia, né, como me explicava esse cliente, me catapultará automaticamente a uma união estável? Então, essa é uma discussão, esse é um debate que, obviamente, a gente tem aí essa necessidade de enfrentar e temos a perspectiva de enfrentar hoje e nas ações futuras, como a professora Fernanda bem pontuou, que irão desembocar no Poder Judiciário, porque seguramente com o término da pandemia, aliás, eu acho curiosíssimo, Nanda, você muito bem pontuou, né, que o RJET, o Regime Jurídico Emergencial Transitório, ele tratou de dar um termo final para a pandemia, né? Falou: gente, dia 30 de outubro acaba, né? Tem que saber se ele combinou com o vírus, os laboratórios, né? Se ele fez aí um trato com todos os agentes envolvidos nessa questão da pandemia para até 30 de outubro acabar. Tomara que ele tenha ajustado com o pessoal, porque estamos todos torcendo que realmente a coisa 30 de outubro tenha findado, mas eu não sei se essa perspectiva legislativa ela se sustentará. Mas, enfim, chegarão até o Poder Judiciário essas demandas, né? E cabe, então, trazer essa discussão à baila e saber se efetivamente esses namoros de pandemia, esses casais de namorados que passaram a residir
momentaneamente juntos por conta da pandemia, adentrarão em uma relação de união estável e, ao término da pandemia, quando eventualmente cada um voltar para o seu lar e for aí, quem sabe, dissolvido esse relacionamento, se terá eventual pleito de alimentos, questões relativas a regime de bens, né, eventuais implicações jurídicas. Bem, o debate que se coloca, ele remete à já histórica discussão, o professor Rodrigo, inclusive, tem um artigo redigido sobre isso também, sobre os confins divisórios entre o namoro e a união estável, né? Afinal, quando é que é namoro? Afinal, quando é que é união estável? E, afinal, quais seriam as consequências jurídicas do enquadramento em um ou em outro modelo? E, para tratar disso, a gente vai começar falando sobre a união estável, porque é aquilo que está tipificado no Código Civil, bem como na Constituição Federal. Está lá no 1723 do Código e no 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. E eu começo tratando com o conceito legislativo. E eu queria deixar isso muito claro, que eu vou enunciar o conceito legislativo e eu sei que há várias notas sobre esse conceito que devem ser feitas e nós iremos fazê-la logo após enunciarmos o conceito. Olhando para o conceito legislativo, percebe-se que a união estável é a convivência pública, contínua e duradoura entre homem e mulher, desimpedidos de se casar ou separados, com ânimos de constituir família. É isso que está previsto no Código Civil 1723, que inclusive rebate o 226, parágrafo 3º da Constituição Federal. A partir desse conceito de união estável, como eu já pontuava há pouco, há vários debates doutrinários importantes que precisam ser colocados aí. O primeiro debate doutrinário importante é: a configuração da união estável, será que ela demanda um prazo mínimo? Porque, Luciano, eu certa feita ouvi dizer que para ter união estável precisa de 3 anos de relacionamento ou 5 anos de relacionamento, porque aí resolveria o problema. O namoro de pandemia de 5 meses não seria união estável. Será que para a configuração da união estável eu preciso de prazo mínimo? Não, não precisa. Há muito tempo ficou para trás a noção do direito brasileiro de que, após um determinado período de namoro, você automaticamente adentraria em uma união estável. Isso porque o namoro, na verdade, o afeto, ele não tem como ser aprisionado em uma regra matemática de subsunção, né? Não dá. Não dá para você dizer que após X dias ou X anos, o sujeito é cidadão, ou o casal homoafetivo, automaticamente já adentrará naquela união estável. Não é assim que funciona, obviamente. O amor, ele não tem como se aprisionar em regras matemáticas de subsunção. Então, não há prazo mínimo para que você automaticamente adentre em uma união estável. A segunda dúvida que se levanta é: para ter união estável é necessário morar sob o mesmo teto? Não, não precisa. O artigo 1723 do Código Civil, ele não exige a coabitação para que se configure a união estável. E, paralelamente a isso, inclusive, paralelamente a essa ideia, há muito tempo a coabitação vem sendo relativizada no direito como um todo, né? Inclusive, casais que são casados não necessariamente coabitam no mesmo domicílio conjugal. Terceira dúvida: para ter união estável, é necessário ter filhos? Também não precisa. A filiação não é requisito para a formação de núcleo familiar. Nós não exigimos a filiação para que o núcleo familiar seja efetivamente formado. Quarta dúvida: Luciano, olhando para o Código Civil, eu vejo que a união estável ela é heterossexual. Isso rebate, inclusive, né, a redação constitucional, está lá expresso na lei, entre homem e mulher. Mas será que não dá para ter uma relação homoafetiva enquadrada como uma união estável? O STF, na ADPF 132, oriunda do Rio de Janeiro, datada de 2011, bem como julgado ao lado de uma DIN 4277 do Distrito Federal, entendeu, com efetiva participação do IBDFAN à época, entendeu que a união homoafetiva é uma entidade familiar e a ela, por analogia, se aplicam todas as regras da união estável. Então, este caráter heterossexual elencado na legislação, uma ideia anacrônica que ainda está presente no texto legislativo, ele foi vencido por essa conformação jurisprudencial. Então, não precisa ter o caráter heterossexual. Sigo nas dúvidas. Tá, mas vem cá. Para ter união estável, tem que ser desimpedido de se casar? Veja, em regra, sim. 2 pessoas, para terem união estável, não podem ter impedimento matrimonial entre si. Todavia, há uma situação na qual, mesmo presente o impedimento matrimonial, é possível a configuração da união estável,
que diz respeito àquele que é separado, ainda que de fato. O separado, ainda que de fato, ele poderá sim ter união estável. Aí vem a dúvida que é, né, a dúvida central da minha fala, que se coloca a partir de agora. Tá, como então diferenciar o namoro da união estável? E, em especial, o eventual namoro de pandemia. Até mesmo porque, como é consabido, nos dias de hoje, com a internet, as redes sociais, a publicização da vida privada, que todos nós, em maior ou menor grau, autopromovemos, né, com as comunidades aí de Facebook, Instagram, Rede Ciência. E aí, como é que fica? Como diferenciar, então, o namoro da união estável? Porque casais de namorados se declaram em redes sociais, tem essa publicidade, tem essa notoriedade. Como fazer essa diferenciação? O STJ, há muito tempo, há muitos anos, tenta traçar bons critérios de diferenciação, aí, de limites, de fronteiras entre o namoro e a união estável. Inicialmente, se entende aí que o primeiro critério, a primeira fronteira importante para diferenciar o namoro da união estável é o ânimos, é a intenção de constituir família, né? Se dizia inicialmente no STJ que relacionamentos nos quais houvesse o ânimos de constituir família seriam relacionamentos, né, emoldurados em união estável. Já os relacionamentos nos quais não houvesse este ânimos de constituir família seriam relacionamentos emoldurados em namoro. Ok, mas essa distinção, com o passar do tempo, ela passou a ficar um pouco anacrônica, passou a ficar um pouco para trás, e o STJ teve que progredir nessa ideia. Ele progrediu nessa ideia para diferenciar, além do namoro e da união estável, uma terceira figura que fica aí em um degrau intermediário entre o namoro e a união estável, que é o chamado namoro qualificado. Eu confesso aos senhores que eu acho esse nome engraçadíssimo, né? Namoro qualificado. Eu não sei, parece homicídio qualificado, né? Eu não sei de onde é que tiraram essa qualificação do namoro, essa qualificadora do namoro, mas é o que o STJ trabalha, o namoro qualificado. De maneira que temos hoje o namoro qualificado e a união estável. Como diferenciar? Bem, o namoro é desprovido de ânimos de constituir família. No namoro simples, não há intenção de constituição de família. Já no namoro qualificado, existe ânimos de constituir família, mas não é um ânimos atual, é um ânimos futuro. Então, aquele casal de namorados projeta para o futuro a sua constituição familiar. O clássico exemplo são dois namorados que acabam aí por noivar e projetam em um futuro constituir uma família. Eles não vivem em união estável, porque a união estável, diz o STJ, demanda um ânimos familiar atual. O STJ diz que para a configuração da união estável, será necessário ânimos familiar atual. Os companheiros hoje se enxergam e são enxergados como um núcleo familiar apartado do seu núcleo originário. Costumo dizer o seguinte, isso no papel é lindo, né? Assim, a gente põe isso no artigo científico, coisa e tal, mas, meu amigo, a produção probatória disso em um processo judicial não é simples. Primeiro que prova de ânimos, intenção, nunca foi uma das coisas mais fáceis para o direito. Você tem indícios probatórios, mas nunca foi algo dos mais fáceis para o direito. E uma vez comprovado ânimos, você comprovar se o ânimo é atual ou futuro, também não é uma missão simples. Óbvio que você pode se valer dos indícios, né? União estável não exige morar junto, mas se mora junto é um grande indício, na verdade. União estável não exige conta conjunta, mas se tem conta conjunta é outro grande indício. É um relacionamento de longa data, há várias e várias fotografias em redes sociais de viagens, tem filhos, e assim segue. Então você vai se valer dos indícios. Todavia, isso não vai ser tão simples assim de ser comprovado no poder judiciário. A coisa, ela se agudiza e ganha contornos ainda mais complexos por conta da leitura ainda majoritária no nosso país derredor da natureza jurídica da união estável. A doutrina majoritária no nosso país entende ainda que a união estável, e esse é o entendimento inclusive do STJ, é um ato-fato. O professor Paulo Lobo, por exemplo, para citar um grande nome do direito civil brasileiro, a quem eu tenho um grande respeito, entende
que a união estável é um ato fato. Ou seja, entende que, uma vez presentes os requisitos legais, ainda que não haja manifestação de vontade expressa, aquele casal será enquadrado automaticamente em uma união estável. Leia-se, o enquadramento na união estável não demandaria, por conseguinte, uma manifestação de vontade expressa, um contrato escrito ou uma fala expressa em um local público, nada disso. E, obviamente, que isso traz contornos ainda mais complexos, porque, uma vez presentes os requisitos, ainda que aquele casal não tenha externado expressamente a sua vontade, estará automaticamente na união estável. Eu falei que essa é uma tese ainda dominante no Brasil, porque há algumas vozes interessantes que surgem, né, combatendo um pouco essa ideia e passando a advogar que a união estável deveria ter uma caracterização como um negócio jurídico. Eu defendi isso há muitos anos atrás, em 2011, em um fórum de teses aqui da Baiana, né, de Direito, até publiquei um artigo científico sobre isso, e há vários autores, nos dias de hoje, defendendo essa ideia. Cito, por exemplo, o belo trabalho da professora Marília Xavier Pedroso, há pouco citado por Nanda, é o livro dela sobre contrato de namoro, e cito, ainda mais recentemente, que me deixou muito feliz, a mudança de posicionamento acerca do tema do professor Marcos Bernardes de Mello, publicado em um belo artigo, salvo engano, na última revista do IBDFAN, em que o professor Marcos Bernardes de Mello muda o seu posicionamento do enquadramento da união estável. Ele diz que não é mais um fato compósito e passa a fazer a leitura da união estável como negócio jurídico, passa a conferir natureza negocial à união estável. Isso resolveria, no meu sentir, praticamente tudo, porque ao enquadrarmos a união estável como negócio jurídico, a união estável demandaria para a sua configuração a manifestação de vontade expressa dos seus envolvidos. Então, retomo agora a minha pergunta inicial. Namoro de pandemia é união estável? Pode ser, pode ser. Há um risco que o namoro de pandemia seja união estável pela corrente doutrinária majoritária no Brasil, porque se estão presentes os requisitos do artigo 1723 do Código Civil, né, convivência pública contínua e duradoura, com ânimos de constituir família entre pessoas desimpedidas de se casar ou separadas, acrescido aí do fato de existir uma coabitação, a qual sequer é exigida para a configuração da união estável, mas que, obviamente, acabaria por engrossar os argumentos a favor do deferimento da união estável, sim, aquele que vive o namoro de pandemia, que juntou aí a escova durante a pandemia, corre o risco de ser surpreendido no futuro com o reconhecimento de uma união estável como um ato-fato jurídico. Luciano, e se eu fizer um contrato de namoro, resolve? Será? Veja, para a tese majoritária no Brasil, não, porque como a união estável é um ato-fato, o contrato de namoro não teria o condão de descaracterizar essa união estável, porque a moldura fática já desembocaria automaticamente na configuração da união estável. Eu particularmente penso, como eu disse há pouco, né, seguindo aí o Marcos Bernardes de Mello, o belo livro da Marília Xavier Pedroso e tantos outros autores, que há uma tendência, porém, a médio prazo, de uma leitura mais negocial da união estável e, quiçá, de um aceite desse contrato de namoro como hábil ao afastamento da união estável. Gente, já então me encaminho para o final. A doutora Camila já levantou aqui a plaquinha dos 5 minutos. Agradeço novamente ao OAB pelo convite, pela lembrança. Fico muito feliz em estar em um painel ladeado de pessoas que eu tanto amo, tanto admiro, que faço leituras, né, que integram aqui o meu dia a dia de estudos e de batalhas no direito das famílias, tá bom? Um grande abraço, obrigado novamente a todos. Devolvo a palavra para a professora, a doutora Camila. Luciano, quero muito agradecer a sua presença, a sua fala. Você que trouxe aí um aspecto tão polêmico e atual, que é, sim, esse namoro de pandemia, já que tanta gente tem unido as escovas de dente para passar a pandemia junto, e que a orientação é fique em casa, né? Então, é justo que se venha essa dúvida acerca dessa nova relação formada. Eu queria só fazer um parênteses, que eu sempre chamo a atenção do namoro e da união estável quando as pessoas te chamam de... Então, fulano é namorado de ciclano, não importa que tem 12 anos de namoro, está enrolando. Enquanto falar que está enrolando é namoro, gente. Eu brinco muito assim, mas óbvio que vários aspectos devem ser levados em consideração e o professor explicou isso brilhantemente. E, para finalizar o nosso painel, trago aqui com muita honra e alegria o nosso último palestrante, o Dr. Rodrigo da Cunha.
Ele que é advogado, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, doutor pela Universidade Federal do Paraná e mestre em Direito Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele traz o tema As Novas Estruturas Conjugais. Doutor Fernando, ou doutor Rodrigo, a palavra é sua. Não estou ouvindo. Não, o senhor não está... Não estou te ouvindo. O senhor precisa... Agora vai, né? Aí. Boa tarde a todos. Obrigado, Camila. Obrigado, Luciano e Fernando, por dividir esse painel comigo. Eu quero dizer que eu me sinto muito à vontade no evento da UAB Bahia. Eu sou aqui um mineiro, não mineirinho, aqui meio não me sinto fora d'água, porque a Bahia é um estado que eu moraria. Eu sempre passo férias aí, adoro os baianos e as baianas, e, enfim, a Bahia é do meu coração. Então, não me sinto um peixe fora d'água. E eu quero trazer antes para vocês, nesse momento de pandemia, né, eu não poderia apenas deixar de falar antes das estruturas, é que a pandemia escancarou uma coisa que tem a ver com uma questão de gênero sério, né? Quando as pessoas passaram, logo no começo da pandemia, alguns juízes fixaram, alguns pais, mães tiveram divergência em relação à convivência de filhos, e ficou escancarado para mim que no Brasil não tem guarda compartilhada. A cultura da guarda compartilhada não está implementada. Enquanto a mãe estiver dizendo para o pai, eu deixo, eu não é guarda compartilhada. Isso é resquício de um patriarcalismo, né? E que eu vou ler um pequeno trecho desse meu livro aqui, que a Fernanda já falou, né? Que, só para lembrar, todo o meu pensamento está estruturado, assim, totalmente contaminado pela psicanálise, que é nada mais, nada menos do que a consideração do sujeito, do inconsciente, né, o sujeito de desejo, que perpassa toda a cena jurídica. Né? Então, assim como o patriarcalismo se estruturou na suposta superioridade masculina para engendrar as estruturas de poder, a guarda de filhos está calcada na suposta superioridade da mulher para criar os filhos, advinda do mito do amor materno. O movimento feminista já quebrou a suposta superioridade masculina. A mulher teve acesso ao mercado de trabalho, embora com certas desvantagens, e já se sabe que homens e mulheres têm a mesma capacidade para criar e educar filhos. Então, o que mais me chamou a atenção na pandemia, principalmente no começo, é que a guarda compartilhada não foi implementada. Ela é um processo, a cultura da guarda compartilhada. Então, só para que a gente preste atenção nisso, né? E o que eu queria falar também, que aqui trazer um pouco dessa experiência minha como advogado, de quase 4 décadas advogando, especificamente em direito de família, é que o advogado de família ele tem que gostar muito disso. Primeiro, porque o mercado não é lá grandes coisas. Quem trabalha com direito de família é um apaixonado pelo direito de família, né? E nós precisamos ter uma escuta diferenciada e escutar um olhar amoroso, inclusive, para o cliente. O nosso trabalho é um trabalho de ajuda e esse olhar amoroso que nós vamos ajudando a transformar vidas, né? Ver o divórcio, por exemplo, como um ritual de passagem, que é que a gente entender que a gente casa para ser feliz, mas também separa para ser feliz. Então, trabalhar isso com o cliente é o que eu chamo de clínica do direito, né? Então, na nossa clínica do direito, da minha observação, eu, além da prática, eu tenho a teoria, eu gosto das duas coisas, até porque uma teoria não tem o menor sentido se ela não tiver resultados práticos, né? Nós vamos falar aqui de uma teoria que advém de uma prática, que são as novas estruturas parentais e conjugais, né? Mas antes não posso esquecer de fazer o convite para aqueles que ainda não são associados do IBDFAM, que venham se juntar a nós, a essa comunidade político-científica, que tem pensado o direito de família com mais humanidade e com a tentativa de humanizar mais essas relações. Venham participar com a gente. O pensamento jurídico ele mudou depois do IBDFAM, 22 anos atrás, criado em 1997. Então, é muito importante que cada um de vocês venha, se sinta participante, né? Que entre nessa comunidade e se sintam pertencentes a essa comunidade. E cada um pode dar a sua contribuição, né? Nós temos o IBDFAM, um espaço da democracia, onde cabem todas as ideias, as mais conservadoras, as mais avançadas, e é o espaço da democracia. Então, venha participar do IBDFAM. E quem quiser se associar, basta entrar lá no site, é apenas R$1 por dia. Olha só, no final do ano dá R$360, né? Então,
e como uma história depende de como ela é contada, em vez de falar que é R$ 360 a anuidade, é R$ 1 por dia, então fica fácil, né? Tudo depende do ângulo e da perspectiva. Mas, então, assim, o direito de família, para nós entendermos hoje, nós temos que vê-lo por essas duas perspectivas, as famílias parentais e as famílias conjugais. E o direito de família, isso começou quando? Na década de 1980, quando a entrada da psicanálise, da psicologia, nos tribunais, fazendo laudos psicossociais, quando começou a apontar para os juízes que a mulher que tinha traído, que podia não ser uma boa esposa naquele conceito moral, ela seria uma ótima mãe, e ao contrário. E foi assim que começou-se a distinguir parentalidade de conjugalidade. Vocês vão entender a importância disso daqui a pouco. Então, as famílias conjugais são aquelas que estabelece uma conjugalidade. Isso até nos ajuda a fazer uma conexão com isso que o Luciano falou, dessa tormentosa distinção, dessa linha tênue entre namoro e união estável, né? Que é uma linha muito tênue, assim como há uma linha tênue hoje, às vezes, entre padrasto e pai socioafetivo. Então, quando você entende o que é conjugalidade, né? A conjugalidade está ligada à sexualidade da ordem do desejo. No namoro tem sexualidade, mas não tem conjugalidade. Essa é a distinção, né? E aí, só para entender, dando um salto e a partir de um caso prático que tornou-se público, que não tem problema falar, até porque eu não sou advogado, no caso, que é o caso do Gugu Liberato. Ele estabeleceu uma família parental, né? Ele fez um contrato de geração de filhos, e estabeleceu, e depois da morte dele, reivindica-se uma família conjugal, porque daí muda totalmente os direitos decorrentes dessas relações. Então, vejam só, eu fiz recentemente, no mês passado, um contrato aliás, no ano passado, ainda não tinha começado a pandemia, um contrato de namoro, que eu acho que é possível, sou daqueles que defendem a possibilidade, mesmo reconhecendo que é um ato-fato jurídico, a união estável, em que o casal de namorados teve um filho sem planejar, quiseram ter filho também, porque geralmente tem filho, termina o namoro, eles tiveram filho sem planejar e continuaram o namoro. E para evitar que se constituísse uma união estável, eu fiz um contrato dizendo, olha, eles estabeleceram, é um contrato de namoro, embora tenha estabelecido uma família parental, né? Apenas parental. A conjugalidade, que seria o que daria, que decorreria direitos, não tinha. Então, isso ficou muito claro. Olha só a importância quando nós vamos estabelecendo, inclusive, um novo vocabulário. O direito de família tem um novo vocabulário, né? E que vem, algumas palavras estão ficando velhas, estão caindo em desuso, né? Como concubinato, ao invés de concubinato, nós vamos usar famílias simultâneas, convivência, ao invés de visitas, né? A própria palavra guarda, que foi um dos problemas aí sérios da pandemia, né, da guarda compartilhada, é uma palavra que tende a desaparecer. No Estatuto das Famílias, quando apresentado pelo IBDFAM, nós já tínhamos abolido essa palavra. Por quê? Porque essa palavra ela traz consigo um significante de objeto, de frieza, assim como visita, né? Um pai jamais deveria se permitir ser visitante, ser chamado de visitante. Então, nós vamos mudar isso mudando as palavras. As palavras têm força e poder. Então, não vamos usar mais visita para pai e filho. Isso é muito frio, né? É muito formal. Então, enquanto a gente estiver usando essas palavras, nós estaremos reforçando esse significante matriarcal, né? E ter mais cuidado com as palavras. Mas, enfim, as famílias, então, hoje nós vemos o direito de família por essa perspectiva, família conjugal, família parental. Nós temos várias famílias conjugais. As famílias conjugais, constituída pelo casamento, que pode ser homo ou heteroafetivo, o casamento não é mais um monopólio da heteroafetividade, né? As famílias, as uniões estáveis, que podem ser, inclusive, simultâneas, que o Código Civil ainda chama de concubinato, e as famílias poliafetivas. Não há nada de novo nisso. O que há de novo é apenas, então, somente a nomeação e atribuição e distribuição de direitos decorrentes dessas relações. E esse para usar uma linguagem chata, assim, né, o estado da arte, né? Qual é o estado da arte do direito das famílias conjugais? Famílias simultâneas. Existem milhares de famílias simultâneas no Brasil. Mas como o direito de família é perpassado por esse viés moral, né, por essa concepção religiosa, né, essa moral religiosa,
a família ainda não é muito bem aceita. A maioria das decisões é de que essas famílias existem, mas tem que fazer de conta que elas não existem. Em resumo, e fazendo uma leitura um pouco mais profunda dessas decisões, é isso. Elas existem, mas nós não podemos dizer que elas existem, porque isso nos incomoda muito, isso toca na nossa fantasia sexual de monogamia, de traição, de fidelidade, né? Enfim, isso é a síntese dessas decisões que não reconhecem as uniões simultâneas. Se já é difícil as uniões simultâneas, ainda mais as uniões poliafetivas, que o Estado, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 28 de junho de 2018, proibiu que essas famílias, que os cartórios, que os tabeliães não lavrassem mais escrituras de união poliafetiva. Perdeu o mercado do tabelionato e ganhou o mercado da advocacia, porque eu já fiz contrato de união poliafetiva. O Estado não consegue engessar o desejo, né? É como a gaiola com o canto dos pássaros, não adianta, o pássaro vai cantar, assim, né? O desejo ele escapa entre os dedos. Não adianta o Estado dizer que não pode. A principal fonte do direito são os costumes, né? E não é a lei, ainda bem, porque, aliás, em termos legislativos, não tem nenhum avanço legislativo. Tem essa da pandemia, que é uma questão transitória. Aliás, o maior avanço legislativo que nós tivemos nos últimos tempos, faz 10 anos, que é a Lei da Alienação Parental, que ontem fez 10 anos, que nós devemos comemorar. Foi um dos maiores avanços do direito de família em termos legislativos. Mas, voltando para as questões da conjugalidade, é que não há nada de novo, mas eu acredito, e já tem decisões nesse sentido, o STF está com julgamento suspenso nesse sentido, com vários votos favoráveis, de que as uniões simultâneas são legítimas, né? Porque a questão é o direito como instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas no laço social, ele vai, então, incluindo e excluindo, então ele continua excluindo essas pessoas. Por quê? Né? E aí nós nos deparamos com a grande questão do direito de família, o limite entre o público e o privado. Uma pergunta que é muito mais para ser perguntada do que para ser respondida. Qual é o limite disso? Será que o Estado pode dizer que essas pessoas não têm direito, né? Então, é aí que o nosso pensamento vai evoluindo, e na medida que o direito vai se privatizando cada vez mais, né, vai se tornando cada vez sofrendo menos interferência do estatal e das religiões, vai aumentando a nossa liberdade. E aí vão surgindo palavras de ordem da contemporaneidade, autonomia privada, autodeterminação, né? E por que eu não posso? Se eu gostar de 2 mulheres ou de 2 homens, qual é o problema de eu ter 2 mulheres? Quem é que pode dizer que isso é errado? É a religião? Qual religião? Se no Oriente Médio eu posso ter quantas quiser. Quer dizer, isso é da cultura, é relativo. Então, o atual momento do direito de família em que estamos é questionando esse lugar de desejo do sujeito, o sujeito de direito como sujeito de desejo, que é desejante, portanto, ele que vai fazendo as tramas e tramas do direito de família, e não há como segurar isso. O direito sempre viveu desse dogmatismo, e uma das grandes coisas que o IBDFAM fez foi quebrar esse dogmatismo, trazer para o centro da cena jurídica o afeto como valor jurídico, e é aí que está a revolução que continua se fazendo. Por isso que, na medida que vocês vierem para o IBDFAM, nós vamos somando, né? Podem pensar diferente, eu não sou a verdade e a vida, quem me seguir não estará salvo. Então, vamos pensar aqui nessa dialética do direito que a gente vai construindo. Bom, vou só falar rapidamente sobre as famílias parentais, né, que são as famílias anaparentais, que são as famílias constituídas por irmãos. Nesse livro aqui eu elenco todas as famílias anaparentais, ectogenéticas, que são aquelas constituídas com a ajuda de disseminação artificial, mas eu quero destacar dessas famílias parentais todas 2 aspectos. Um que é as famílias socioafetivas, que é consequência aí já do IBDFAM, do afeto como valor jurídico, e depois as famílias multiparentais, que quebram um paradigma secular. Eu posso ter mais de um pai, eu posso ter mais de uma mãe, né? E isso é muito importante. E por que as famílias parentais foi mais fácil de ser apreendida pelo direito? Primeiro julgado, mais ou menos em 2010, no Tribunal de Justiça de Rondônia, um padrasto, um filho, pediu o reconhecimento da paternidade do seu padrasto e ele ficou com 2 pais. E o tribunal reconheceu, não tinha nenhum conteúdo moral.
Só que aí depois vem um conteúdo moral. Quando? Quando duas mulheres no Rio Grande do Sul quiseram ter um filho e com um homem que doou material genético sob a condição de também ser pai. Então, foi o primeiro registro da multiparentalidade. Assim, aí já tinha um conteúdo moral, mas não tinha como recuar diante daquilo, né? Assim como na Constituição de 1988 tem aquela regra moralista lá, o Estado facilitará a conversão da união estável em casamento que não serve para nada, que era uma regra moralista que quem viveu na época sabe muito bem dessa história. A Igreja falou assim, nós só deixamos que a união estável seja reconhecida como família legítima, se colocar isso aí, o Estado facilitará a conversão da união estável em casamento. Por quê? Nós vamos te salvar desse pecado, nós vamos elevar a sua categoria. Tá. Em 2011, esse moralismo provou do próprio veneno, e foi aí que, quando o STF reconheceu a união estável homoafetiva, falou, bom, mas se tem isso aqui, então pode converter em casamento. E assim surgiu o casamento homoafetivo no Brasil. Da mesma forma, a questão da multiparentalidade, das famílias ectogenéticas, onde tem duas mulheres, um homem, né? E aí surgem os contratos de geração de filho para famílias parentais, que é também uma nova realidade. O futuro já chegou, não sei se já chegou para vocês, eu já fiz alguns contratos de geração de filho. Contrato de geração de filho pode ser envolvendo embrião criopreservados, pode ser mas a maioria dos que eu fiz foi da coparentalidade. Pessoas que queriam apenas ter filhos. Tem gente que quer casar e não quer ter filho. Tem gente que quer ter filho e não quer casar e nem ter sexo. E isso é possível. E a pergunta que interessa ao direito é, isso é bom para o filho? Os filhos serão felizes? Né? O que é que determina a felicidade desses filhos? Na verdade, é a medida do amor que eles receberem, né? Que é a essência da vida, dar e receber amor. Então, será que esses filhos serão felizes, infelizes? Eles vão sofrer bullying na escola? Claro que podem sofrer, como os filhos da desquitada sofriam, como o filho mais gordinho sofria bullying na escola, 4 olhos sofria. Porque criança é perversa, né? O Freud já nos revelou isso. Criança não é tão boazinha, não é 100% boazinha, não. Ela faz essas perversidades, essas maldades e vai sofrer bullying. Mas o que interessa para o Estado, e que está interferindo cada vez menos, e só deve interferir para proteger pessoas vulneráveis, né, crianças e idosos, ele pode interferir pode dizer que isso não pode, como nas uniões poliafetivas, né? Então, olha só, o recado que eu queria trazer para vocês dessa reflexão da pandemia, que era, primeiro, do caminho que está trilhando ainda a guarda compartilhada, a implementação da cultura da guarda compartilhada. E todos nós podemos contribuir para isso, mudando a terminologia. Não usar mais visita, né? E mulheres, as mães, não podem deixar... Vocês já pararam para pensar quando a mãe fala, eu deixo o pai visitar? Vê se a mãe tem que deixar. O pai, algum pai já falou, eu deixo a mãe visitar? Então, primeiro, começa com essa palavra errada. Então, a cultura da guarda compartilhada. E a outra mensagem, a outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui, né, que seria uma contribuição, é que nós devemos pensar o conceito de família por essa perspectiva da conjugalidade, da parentalidade, que nos ajuda a desvendar vários mistérios. Por exemplo, diferenciar namoro, união estável, fazer, né, como aquele caso do Gugu, por exemplo, da questão da família parental, conjugal, e também que eu acho que a monogamia está em xeque. Talvez a monogamia seja a única questão filosófica séria deste nosso tempo, e nós devemos discutir sobre ela, porque quando nós estamos falando de monogamia, nós estamos falando de amor, ciúme, traição, paixão, morte, família, violência doméstica, todos esses valores que nos interessam atualmente. Isso está inserido aí na monogamia. Traição não interessa mais para o direito, mas claro que traição causa muita dor, muito sofrimento. Ela não interessa juridicamente, mas ela nos move, né? Porque, e é o que faz, inclusive, nós advogados entendermos que o direito de família quebra a máxima, o que não está nos autos não está no mundo. O que não está nos autos é exatamente o que determina aquilo ali dos autos e que fica aquelas pessoas eternamente gozando, né? Gozo é uma expressão psicanalítica, mas isso fica para uma outra história, gozando com os processos judiciais. Só que o gozo tem apetite de morte, como diz Lacan. Então, nós, advogados, não podemos nos permitir ser instrumentos deste gozo. Mas isso também é uma outra história. O meu recado hoje, desse limitado espaço de tempo, é esta reflexão que nós precisamos fazer aqui e que a pandemia nos proporciona, nos impulsiona, ter esse novo olhar para o direito de família. E aqueles que
advogam em direito de família, e eu me sinto muito à vontade de falar para advogados. Eu sou essencialmente advogado, adoro ser advogado, e é que nós temos que ter esse olhar atento, ter uma escuta. Nós, como sacerdotes e profissionais, somos profissionais da escuta. Nós precisamos escutar os nossos clientes com um olhar amoroso. E aí nós todos seremos muito mais felizes se conseguirmos isso. Muito obrigado. Doutor Rodrigo da Cunha, quero muito agradecer a sua participação aqui no evento, que nos abrilhantou com essa profunda reflexão que trouxe especialmente a questão da família conjugal e da família parental, a necessidade do abandono de determinadas palavras para que as novas palavras possam abraçar de fato o verdadeiro afeto que existe entre as famílias e toda essa necessidade de renovação dentro do direito de família, inclusive no fato de que são os costumes que geram o direito e não o contrário. Então, que bom ouvi-lo com tanta profundidade, de verdade. E eu quero muito agradecer e encerrar o nosso painel, agradecer a participação de todos vocês que ouviram a gente aí do outro lado, especialmente um agradecimento especial aos nossos palestrantes que tiveram a disponibilidade de estar aqui com a gente, de dividir esse conhecimento rico e vasto dentro da área de família, uma área que se renova a cada dia e que, de fato, traz aí uma mudança profunda com essa pandemia e essa nova conjuntura social. Quero dizer para vocês que o direito de família, ele abre e traz uma necessidade de proteção ao maior elo das relações familiares, que é o afeto, e que é isso que a gente tenta proteger no final com o nosso trabalho aqui dentro da área jurídica. E eu também quero convidar todo mundo que está assistindo para o próximo painel, que vai ser aqui na Sala 3. Ele vai falar sobre fiscalização profissional. E eu me despeço de vocês com um grande abraço, tá? E um até breve. E aos palestrantes, muito obrigada mais uma vez em nome da OAB Bahia. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.